Olá a todos e todas, aqui quem fala é a PCNP Ilana, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1. Hoje vou falar um pouquinho sobre uma pauta bem interessante que vai fazer a gente refletir um pouco sobre a questão dos valores morais, éticos. A gente já conversou um pouco sobre a formação da personalidade ética e agora essa pauta que vai vir a seguir vai abordar um pouco mais sobre o nosso papel na escola enquanto formadores e principalmente no que diz respeito à nossa atuação junto aos estudantes no sentido de orientá-los. Vai ter um momento da pauta em que a gente vai ter condição de refletir um pouco mais e melhor sobre as atitudes que a gente vem tendo, até que ponto elas são de fundo individual ou coletivo. Então, eu espero que todos estejam bem, que vocês possam aproveitar essa pauta para discutir em um outro momento, com um pouco de tempo entre os seus colegas. Ela é autoinstrucional, então a intenção desse vídeo não é nem desse, nem de qualquer outro da formação de ATPC, ensinar nada a vocês, porque somos todos profissionais da área da educação e como tal sabemos os limites da nossa atuação, mas é uma provocação, um convite à reflexão. E ainda mais em um momento como nós estamos vivendo, de pandemia, ainda em isolamento, algumas escolas retornando e essa dicotomia entre estarmos trabalhando a todo vapor, à distância, querermos estar perto, não conseguirmos por conta das condições de saúde de muitos, também a aceitação dos estudantes e das famílias quanto ao retorno não obrigatório, enfim, são várias questões. E então refletir um pouquinho sobre esses valores que nós estamos acostumados a lidar, mas às vezes não muito a debater, é importante. Então vou trazer aqui para vocês algumas reflexões. Só retomando mesmo, essa pauta de hoje, ela é baseada numa formação que foi destinada aos vice-diretores e professores mediadores das escolas, que ainda tem, né, essa função, na expectativa de desenvolver em ATPC com as escolas. Porém, a Secretaria da Educação, muito pouco tempo depois que essa pauta foi lançada, trouxe para a gente a realidade do programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. E não dá para atropelar uma TPC formativa que tem foco muito específico em recuperação com uma pauta que sim é importante, mas precisa ter uma dinâmica diferente de organização, porque a princípio seria o vice-diretor ou o PMEC que estaria à frente. Então, como o núcleo pedagógico tem pauta destinada ao Conviva, foi feita uma reunião entre os gestores regionais, no caso a supervisora Vera e eu, e também o núcleo pedagógico, e para não atropelarmos essa sequência de atividades que estão sendo realizadas hoje na escola, decidimos continuar assim com uma pauta autoinstrucional sobre o Conviva, com os temas que o Conviva vem abordando. Algumas escolas conseguiram colocar as pautas do Conviva em discussão em ATPC, mas a gente sabe que com a organização do programa de recuperação ficou realmente um tempo muito pequeno para poder contemplar certos tipos de discussão em detrimento de outros, porque a escola é um organismo vivo, todo dia acontece alguma coisa,
né, que impacta no resultado das aprendizagens dos estudantes. Então, como abordar as questões de convivência sem negligenciar a demanda da secretaria, pensando em recuperação, né? Então, por conta disso, eu trago hoje essa pauta autoinstrucional. A ideia é que os vice-diretores, os professores mediadores também façam um estudo desse material. Ele vai ser enviado para esse público em separado. Os PCs e professores de todos os ciclos e componentes curriculares vão fazer o estudo em ATPC juntos, então não há necessidade do PC estar à frente dessa formação, ele vai participar junto com os professores, e as ideias, sugestões, críticas que vocês venham a ter, eu peço que coloquem no formulário de avaliação final. Essa pauta está construída de uma forma diferente das demais anteriores, porque ela tem 2 formulários, tá? Um formulário é sobre uma atividade específica, que daqui a pouco eu vou falar. E o outro formulário é o de avaliação da pauta como um todo, esse que vocês já estão acostumados a responder, que é para apontamento da presença. No caso da participação, né? Não tem necessidade de desespero, eu perdi a data, porque o formulário vai ficar aberto por mais de uma semana, mas é importante que vocês tenham realmente feito o estudo dessa temática, para poderem responder com a maior qualidade possível aquele formulário. As perguntas não são perguntas prontas, são perguntas de reflexão, elaboradas com cuidado, para conseguirem responder algumas perguntas que nós do lado de cá ainda temos em aberta, e não temos ainda uma resposta. Então a gente quer ver se consegue conseguir, ficou redundante, mas é bem isso mesmo, que vocês nos ajudem a entender alguns processos que vêm acontecendo mediante ao estudo dessas pautas. Então eu inicio aqui apresentando novamente essa lâmina aqui, que mostra que o convívio ele está centralizado em 3 pontos principais. O primeiro é o convivência, o próprio nome já diz, é autoexplicativo, a corresponsabilidade, porque somos responsáveis por nós mesmos, pelo ambiente, pelas relações, né? A gente não está imune ao outro. E as medidas de segurança, que aí sim são uma parte mais técnica e burocrática da coisa, mas elas vêm acontecendo. Então, se vocês repararem aí na tela, tem o Conviva, que é um programa, não é um projeto, ele veio para ficar, e em 2021 ele vai ser desdobrado em plano de melhoria e outras questões. A gente tem aí a Secretaria da Educação, que é quem subsidia todo o programa, a Escola Mais Segura, que é um outro programa da Secretaria de Educação vinculada à Secretaria de Segurança Pública, o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, que é quem fornece o embasamento teórico para as discussões, e o núcleo pedagógico, que no caso estou representando aqui, mas não somente o núcleo, né? A diretoria de ensino como um todo, e quem representa é a supervisora Vera na gestão do Conviva aqui na nossa região. Então, dadas as apresentações, a gente tem então a discussão iniciando com de onde é que saiu esse material, né? Então, ele foi organizado a partir dos documentos orientadores e protocolos oficiais desenvolvidos tanto pela Secretaria, pela própria equipe do Conviva e a EFAP, que é a Escola de Formação, em parceria com o GPEM, como eu já havia comentado anteriormente, e o Instituto Ayrton Senna. Algumas outras referências saíram de documentos variados, que eu achei interessante trazer para a discussão, mas podem ser substituídos, caso vocês tenham interesse em usar esse material futuramente para uma ação dentro da unidade. Fiquem à vontade, tá? Então, hoje, nossa discussão, ou reflexão, ou provocação, aí entendam como acharem melhor, vai ser referente à educação em valores
que é então um caminho para a cidadania. Então, dando continuidade aos estudos, a gente vai propor algumas reflexões sobre valores, formação do estudante e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. De que forma a gente pode fazer isso, né? Então, a princípio, trago aqui para vocês uma sensibilização. Se vocês ouvirem barulhos aleatórios no áudio, eu estou em teletrabalho, eu tenho vizinhos têm cachorros, né? Tem criança, tem o carro do ovo, da cocada. Então, se vocês escutarem alguma interferência, eu não vou cortar o áudio porque dá muito trabalho depois editar. Vocês vão me entender bem, então vai do jeito que está mesmo. O que importa é a intenção, né? Então vamos lá. Sensibilização inicial. Vamos aqui pensar um pouco sobre nós mesmos. Para começar, eu gostaria que você pensasse no que tem valor para você na sua vida, independente de qual segmento, se é no âmbito pessoal, profissional, e que de tudo que você valoriza, que acha importante, você escolha 5 coisas nas quais você investe realmente seu tempo e energia. Mas que você não só investe tempo e energia porque precisa, mas porque você acredita que essas coisas são importantes a ponto de ser admirado por causa delas. São coisas que você faz, se dedica e que você espera algum tipo de retorno, reconhecimento, status. Aí, eu já vou matar tudo de uma vez só, porque depois vocês vão ter tempo para responder. Aí, na sequência, depois que você elaborar essa pequena lista, a ideia é que você reescreva, aliás, escreva, né, ou reescreva, enfim, se caso você não tenha escrito na primeira lista, que você reorganize por ordem de importância. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que você valoriza? Você coloca lá 12 coisas. Dessas 12 coisas, quais você elenca que são as mais importantes no sentido do reconhecimento, do valor que os outros dão? Depois, reorganize isso, mas do ponto de vista do que é mais importante para você. Então, a gente está saindo do universo do outro para entrar no nosso próprio universo. Aí, no final, das coisas que estão nas primeiras posições, no caso da listinha de 5, quais envolvem você individualmente? E mais alguma outra pessoa. Então, assim, de novo, pense em coisas que você valoriza, que você goste, que você investe tempo, energia, que você acredita que são importantes e que são coisas dignas de serem admiradas, das pessoas valorizarem em você. Dessas coisas depois você vai organizá-las de forma que a primeira seja realmente a mais importante de todas, a segunda um pouco menos importante, e assim vai até que chegue na quinta. E por fim, dessas primeiras posições, as 2 primeiras ou as 3 primeiras, veja quantas envolvem você e quantas envolvem você e o outro. Vocês vão ter 3 minutos para realizar essa atividade. Tem gente que vai ser super rápido, tem gente que vai ser bem mais devagar, mas o que importa aqui não é o tempo que você demora para responder, e sim a reflexão, a construção dessa retomada de algo que às vezes tem gente que nunca fez, nunca parou para pensar. O que é que eu valorizo em mim e que eu faço, que eu acho que eu sou bom para fazer, mas que eu gosto de ter um retorno dos outros. Coloquem aí, façam a atividade em 3 minutos, mais ou menos. Quando vocês terminarem, vocês retomam o vídeo, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui agora, então, para poder dar um tempo para vocês. Bom, voltando aqui, então, espero que vocês tenham aí conseguido realizar a atividade. A gente vai um pouquinho além. Agora, a gente vai ter que percorrer um caminho. Mas qual? O da dúvida? Ou do estranhamento? Qual será que a gente vai percorrer? A ideia é para que vocês peguem do material e escolham um dos caminhos.
para assistir o vídeo. E na sequência, você assiste o outro. Ninguém vai ficar para trás. A gente vai assistir. Se você optar primeiro pelo caminho da dúvida, você é como eu. E tudo bem ser diferente, tá? Mas se você correr por esse caminho da interrogação, depois você vai assistir o outro, que é o do estranhamento. E se você achar melhor assistir primeiro do estranhamento, depois você vai ver o da dúvida. A ordem dos fatores não vai mudar a compreensão final sobre o que está sendo proposto. É só para dar uma descontraída mesmo. Os dois vídeos são interessantes, eu não vou falar sobre o que eles são, mas não é autoajuda, não tem nada a ver com coaching, fiquem tranquilos, mas tem a ver com o que a gente está falando agora, entre você, o mundo e tudo mais. Depois que vocês assistirem os dois vídeos, a gente vai dar continuidade aqui à nossa atividade, em que a ideia é a gente refletir sobre isso daqui. Os valores. Os valores numa perspectiva moral, imoral ou amoral. Então a gente precisa entender primeiro o que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Será que são valores morais? Só que para isso vocês têm que entender o que são os valores, e principalmente valores morais e amorais. Então, se vocês clicarem, é interativo, porque eu estou muito didática. Se vocês clicarem na palavra, veja que aparece uma mãozinha, está habilitado um link, e vocês vão ter acesso ao termo, né, a explicação sobre o termo e como que ele se aplica. Então, quando vocês pensam lá na primeira posição daquela listinha que vocês fizeram antes do vídeo, nossas vidas a gente valoriza coisas que são na perspectiva da moralidade, será? Ou não? Depois, como humanidade, temos conseguido preservar valores morais historicamente construídos como marcos civilizatórios? Então, assim, aqui essa pergunta pode pegar algumas pessoas desprevenidas. Quem achar interessante ou necessário, pode fazer uma pesquisa complementar, dar um Google, né? Que hoje está tudo na mão, mas assim, a humanidade ela é um fenômeno social. Sem as pessoas vivendo e convivendo, não existe humanidade. Porque o fato de você nascer da espécie humana não te faz humano. O que te faz humano é a relação com os seus pares. Então, quem é aí de ciências humanas vai entender facinho onde eu estou querendo chegar. Como a gente está falando aqui de preservar valores morais historicamente construídos, como marcos civilizatórios, a gente pode pensar numa linha do tempo, a gente pode pensar em a constituição de algumas instituições, como, por exemplo, a família, que também é historicamente construída e que carrega em si valores e também está dentro da concepção de marco civilizatório. A gente tem a constituição dos direitos, do direito de uma forma geral e os direitos civis, enfim, também como preservação de valores. A gente tem, enfim, as fronteiras, tem a questão das tradições, os costumes, a igreja, e aí quando eu falo igreja, é a igreja católica, né, que é a primeira instituição de grande, como posso dizer, alcance global, e não que é a primeira, obviamente, a gente sabe que não. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela nasceu muito depois de vários marcos civilizatórios que envolvem religião, mas a gente não vai discutir isso aqui. Mas eu estou pegando o exemplo na questão do alcance desses valores morais que foram carregados por anos e anos, passados de geração em geração, e a gente ainda reproduz, mesmo que para a gente não tenha mais sentido. Tá? Nessa concepção. A concepção de infância, a concepção de trabalho,
Então, será que como humanidade nós temos conseguido preservar valores morais historicamente construídos como marcos civilizatórios que dividem fases, etapas, gerações? Ou não? Fica aí a pergunta. O que acontece, por exemplo, no caso do entregador de valinhos que é menosprezado por sua cor de pele, profissão e posição social? Essa pergunta, ela é uma pergunta que, para você entender, você tem que saber do que se trata o caso do entregador de valinhos. Então, para ficar mais simples, vocês vão acessar no material, lá na bibliografia, a reportagem que fala sobre o caso do entregador, tá? Ou para quem lembrar, ou para quem for mais rápido quiser dar um Google também, é só colocar no Google o caso do entregador de valinhos, para facilitar. Eu acho que eu vou colocar aqui também o link na palavra, no termo aqui, entregador de valinhos, o link para quem quiser clicar aqui e ter acesso. Acho que vou fazer isso, vai ficar mais fácil. Mas assim, o entregador de valinhos foi entregar comida num condomínio fechado a um homem que fez a compra pelo aplicativo, e ao chegar lá no endereço, ele foi brutalmente violentado, agredido por conta da sua profissão ou ocupação, enfim, por conta de fatores genéticos, no caso da sua cor de pele e da sua posição social. O que é a expressão total e completa de uma falta de, entre outras coisas, respeito, né? Mas também humanidade. Então, o rapaz estava trabalhando e esse foi o argumento dele durante toda a tratativa. Eu estou trabalhando, você me respeite porque eu estou trabalhando. E a pessoa, na outra situação, no caso o agressor, foi dado como uma pessoa que sofre de transtornos mentais e já em outra ocasião teve também uma tratativa agressiva com uma vizinha, destruindo o carro dela, enfim. Mas independente da situação do agressor, a situação do agredido é uma coisa para a gente pensar. Será que essa situação de menosprezo quanto à cor da pele, profissão, posição, envolve fatores morais, amorais ou imorais? Qual a sua compreensão a respeito disso? E aí, por fim, que outras situações parecidas têm sido comuns nesse momento? E aí a gente vai pensar nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. Pode ser reportagem que vocês tenham visto, pode ser uma fala de um conhecido de vocês. Quais são outras situações em que nossos valores são colocados em xeque por menosprezo do outro? E fica evidente que tem um quê de falta de humanidade nisso tudo, para vocês refletirem aí. Aí, quando a gente continua, né, aqui o estudo, vem mais uma provocação. Se a gente pensar sobre responsabilidade da educação em valores, quem é o responsável na escola? Quem vocês acham que é? Aí a gente segue. Aqui tem uma pequena explanação. Você concorda com isso? Que família educa e escola ensina? Lembre-se que em casa se ensina a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, obrigado, por favor, me desculpe. É a família que ensina a honestidade, o respeito, a religião, como um valor no caso, né? A não xingar, que aí tem a ver com o respeito, a dizer a verdade, a cidadania. É a família também que ensina a organização, a assiduidade, limites, deveres, hierarquia, cuidados. Mas é na escola que se aprende língua portuguesa, matemática, história, ciências, educação física, sociologia, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas sem educação, de nada adianta a escola. Então, vejam, o lugar de ensinar valores não é a escola.
mas a escola parte do que foi feito pela família, dessa educação primária, né? Apresenta conteúdos programáticos a partir de currículos que estão inseridos dentro de um mundo social, que é um mundo que é baseado em regras e valores. Então, as regras que a família ensina, ou a instituição que substitui a família, porque a gente tem crianças institucionalizadas na rede. A gente não pode esquecer que a criança institucionalizada, ela vive diferente de uma criança que vive dentro do seio familiar. São instituições diferentes que ocupam a mesma função. Tá? Então, uma criança que está em abrigo, ela tem, entre aspas, uma vida equivalente à de uma criança que vive em família. A diferença é que a institucionalizada, ela vai ter todos os cuidados, entre aspas, né? Porque é diferente que os cuidados que a criança que vive no seio familiar tem, com a diferença que quem cuida, entre aspas, de novo, dela é o Estado. Então, ela não tem uma figura feminina materna, ela tem várias figuras femininas maternas, mas existe uma relação ali de empregador e empregado. O funcionário que atende essa criança dentro desse ambiente, ele é pago para fazer aquilo, né? Então, quando a gente está falando de um abrigo, de algum equipamento de atendimento a essa demanda social, tá? Então, a gente está falando de pessoas que são regularmente contratadas e pagas para exercer essa função materna. Então, falta um componente de carinho, de atenção. Não quer dizer que a pessoa que está lá cuidando da criança abrigada não tenha esse tipo de sentimento, né? Mas não é a mesma coisa. Não adianta falar que é porque não é. E a família vai introduzir a criança nessa vida social a partir de uma perspectiva do micro. É um micromundo. Quando a criança vai para a escola, que ela é pequena, ela tem o primeiro choque de realidade, que é a questão dos limites. É muito bom quando se vocês tiverem a oportunidade de prestar atenção na criança que não tem irmãos, quando ela se encontra com o priminho, ou com a priminha, ou com a filha da vizinha, e ela tem que dividir, ela tem que esperar, ela tem que perguntar se pode ou não, ela tem que dar satisfação do que ela está fazendo. E aí, a mãe que cuida é uma outra mãe que não a minha, ou a avó, ou tia, enfim, é uma outra pessoa. O jeito que a criança lida com aquela situação é muito interessante, porque parece que você vê até os neurônios trabalhando. A criança olha, pensa, para, desconfia, alguns teimam e fazem o que não deve, né? E aí você vai lá e corrige. Mas então, na família, ou é quem cumpre a função familiar, que esses primeiros momentos de acesso aos valores é que são constituídos. Porque o respeito se ensina, mas ele não é uma coisa fechada nele mesmo, como um bom dia. Você ensina a criança a falar bom dia. Para ela entender que você está desejando algo a outra pessoa, ela tem que ter compreensão do que é desejo, o que é o outro, o que é algo, né? Só que um bom dia é um cumprimento. São boas maneiras. Boas maneiras de se conviver com o outro. Agora, respeito é uma situação, é um sentimento, vamos dizer assim, que ele extrapola os limites do outro. Porque respeito você tem que ter por si, pelo outro, pelo local, pelo ambiente. O respeito é uma coisa muito mais ampla. A honestidade é uma postura na vida. Então, uma criança pequena, ela não sabe o que é ser honesto ou ser desonesto. Ela simplesmente é. Ela é ela. Ela não tem noção que aquilo que ela está fazendo... Vou dar um exemplo rápido. A mãe coloca o ovo cru em cima da pia. E a criança está fazendo qualquer outra coisa próxima à pia. Não uma criança muito pequena, mas pequena o suficiente para não entender o que significa ser honesto ou não.
Ela apenas é, mas ela não sabe distinguir. A mãe fala, não mexe no ovo. Se a mãe não falar não mexe no ovo, talvez a criança nem veja o ovo. Mas se ela fala assim, não mexe aqui, porque se cair vai quebrar. A mãe sai. Quando a mãe volta, o ovo está quebrado em cima da pia, a mão da criança está fedendo a ovo. Aí a mãe pergunta, você mexeu aqui? Aí a criança, ela fica com uma cara de quem quer falar, mexi, mas ela balança a cabeça que não. Deixa eu ver sua mão. Aí ela mostra a mão tá suja. O que é isso? Ela fala que é qualquer outra coisa. Mas para ela chegar nesse nível de entendimento de que ela está tentando esconder alguma coisa, ela ainda não tem noção que isso é ser honesto ou desonesto. Só depois de um tempo, na relação, entendendo, a mamãe falando que não pode, né? Tomando bronca, inclusive em alguns momentos, é que ela vai ter esse entendimento de, tá, então isso não é ser honesto, isso é ser honesto sim. Para depois, na vida adulta, ter condição de realmente fazer um juízo de valor sobre as coisas. Então, não é a escola que vai ensinar isso, mas a escola tem condição de fortalecer isso. Então, a família vai ensinar a organização, que não se deve chegar atrasado, que existem limites, que existem deveres, que existem hierarquias e que tem que ter cuidado para se conviver com o outro. Mas a escola que vai fortalecer que existe uma organização, que o aluno tem que ser pontual com suas entregas, que ele não pode fazer o que ele quer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele não é o dono do mundo, que existem deveres, que todo dever imputa, todo direito imputa um dever, então toma lá da cá, e que as hierarquias devem ser respeitadas para a gente justamente ter organização, e que o cuidado consigo é o cuidado com o coletivo também, de certa forma. Então, pensando aqui sobre quem ensina e quem educa, a escola não está isenta da educação em valores, mas ela não é a única exclusiva responsável. Então, a formação dos valores é maior do que o tempo que se passa com a família. Óbvio, você aprende valores a vida inteira. A vida inteira. Então, não dá para dizer que a criança aprendeu os valores quando era pequena, lá na casa dela, ela foi para a escola e acabou. Não, isso é um percurso, é para a vida toda. Na escola, a convivência com as outras pessoas que pensam e sentem de maneira diferente amplia o universo dos valores. E considerando que quando estamos com outras pessoas, esses valores precisam ser vivenciados. Então, a vivência na prática do que é o certo e do que é o errado, muitas vezes acontece pela primeira vez na escola. Além disso, a gente também tem a questão da convivência entre pares, porque é muito diferente você vivenciar valores quando existe autoridade. Entendeu? Agora, quando você convive com o seu igual e as tomadas de decisão acontecem de maneira democrática, a vivência em valores ela passa a ter uma outra conotação. É por esse motivo que a Secretaria insiste tanto na questão do protagonismo. É porque quando o aluno se torna protagonismo da sua própria trajetória de aprendizagem, ele tem cada vez mais condições de colocar em prática esses valores. E também, claro, a gente está falando de currículo em paralelo, porque o currículo ele é embasado em valores também. Valores que essa sociedade consideram importantes e que essa sociedade precisa que sejam fortalecidos para que ela tenha a sua sobrevivência mantida. Aí vem essa sessão de estudos que eu particularmente achei muito interessante. Tem o texto, que a escola também é responsável pelo desenvolvimento de valores morais. Veja, o desenvolvimento de valores morais, mas não a educação propriamente dita exclusiva. Tá? A educação e valores é um processo, o desenvolvimento de valores morais é um processo, mas ele é um processo individual. Então, invariavelmente, alguns ficarão pelo caminho? Ficarão. Porque cada um sente, entende conforme as suas próprias experiências, expectativas e também a sua personalidade. É claro que a gente pode impactar de maneira positiva na forma como os alunos vão
interagir com os demais e com o próprio grupo? Claro que sim, mas isso não é uma máxima, porque tem alunos que a gente tenta e não, a gente tem um momento que a gente fala, não consigo. É porque nessas situações existem fatores que são a mais, que extrapolam a atuação da escola. E aí, nesses casos, o trabalho em rede é necessário. Não estou falando de desistir do aluno, tá? Não, essa questão nem entra aqui em discussão. Mas é que sozinho ninguém faz nada. Então, tem momentos que é preciso ter um apoio. Várias frentes trabalhando em prol. E aí, essa parte é bem complicada. Do lado, se vocês observarem, tem essa imagem maravilhosa da menininha pisando nas costas da mãe, a mãe derrotada, destruída, e a menina vencendo brilhantemente com suas chuquinhas de Xuxa, que eu achei um charme. E aí tem um vídeo da mesma professora Thelma Vinha, falando também sobre essa questão dos valores, dos limites da criança birrenta. A criança birrenta é fantástico para entender a ideia de valores. Aí, depois que vocês, então, deixa eu voltar aqui, depois que vocês assistirem ao vídeo, lerem o texto, ou lerem o texto e assistirem o vídeo, a gente vai passar para essa parte aqui, onde temos o embasamento aí da legislação. Então, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, que no segundo artigo diz que a educação é dever da família e do Estado. Ou seja, é preciso oferecer. Inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ou seja, a educação, ela é baseada no princípio da liberdade, mas não apenas da liberdade por ser livre, é o livre pensamento. É o princípio da liberdade de criar, de aprender e de ser, tá? E os ideais de solidariedade humana, porque a gente vive numa sociedade que tem valores, no caso da nossa Constituição, existem valores humanos muito interessantes. Para quem não teve oportunidade ainda de fazer uma leitura da Constituição, Ilana, mas você vai sugerir que eu leia a Constituição? Vou. Eu indico que você comece pelo começo. Pegue o preâmbulo da Constituição e leia. Lá diz que são valores da nossa sociedade brasileira, segundo a Constituição de 88, a resolução pacífica das controvérsias internas e internacionais, que a justiça, a educação, o lazer são princípios básicos para a vida coletiva. Lá também diz que nós devemos viver em harmonia interna, que a resolução deve ser pacífica das controvérsias. Eu indico vocês fazerem a leitura do preâmbulo da Constituição. Mas a Constituição, ninguém respeita a Constituição, como diria o Renato Russo. Todo dia rasgam a Constituição com uma coisa diferente. Leia o artigo 5º da Constituição, para entender melhor a questão de direitos e deveres, se tiver disponibilidade e interesse para isso, é claro, mas foque na questão dos direitos, porque o artigo 5º da Constituição, ele fala sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Na minha modesta opinião, é o artigo um dos mais importantes. A Constituição inteira é importante, mas o artigo 5º, ele é um dos mais importantes para a vida. Porque ali você vai entender quem são os brasileiros, como eles devem se portar no meio coletivo, quem tem direito a quê, como é que funciona a questão do direito, qual é o dever que te imputa dentro daquele direito que você diz que tem, que bate a mão no peito e fala, eu tenho direito de me livre expressar, eu tenho direito de ter as minhas correspondências fechadas e invioladas. Tá, mas você sabe qual que é o seu dever? Em relação a isso, eu indico, gente, leiam a Constituição, artigo 5º, todos os incisos existentes, são mais de 70, acho que são 78, se é que não inventaram mais algum, vale a pena. Então, aí está falando que a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e da sua qualificação no trabalho. Ora, o exercício da cidadania só é possível a partir do momento que esse educando, esse estudante, ele vive uma vida integral ao meio social. Sabendo limites, sabendo deveres, sabendo responsabilidades e se responsabilizando pelos seus passos,
tanto na sua formação acadêmica, quanto na sua formação para a cidadania. O mundo do trabalho ali é um adendo, tá? E aí a gente tem a base, a BNCC, que hoje está muito em discussão, mas já não acredito que já não é uma novidade, e que tem o compromisso da formação do desenvolvimento humano global e suas dimensões intelectuais, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Gente, parem para pensar. A dimensão intelectual está onde? Está no corpo físico, né? A pessoa vive onde? Ela vive dentro de um lugar que existe. Físico também. Esse lugar físico que existe é onde você se encontra com todos os iguais e diferentes também, né? Mas falando do humano, é onde você se encontra e se interrelaciona com o outro o tempo todo, certo? É onde você coloca em prática tudo que você aprendeu, é onde todas as coisas fazem sentido, é onde você tem a condição de se aprimorar enquanto ser humano, né? E colocar o seu intelectual para trabalhar. Ou seja, a dimensão social é o lugar onde todas as outras dimensões acontecem. Observem. Não tem simbólico se você não tiver a simbologia dentro de um lugar que existe. Não existe moral para manter uma vida, para manter uma relação, se não for com o outro, dentro de um lugar que existe. Não existe ética sem a relação com o outro num lugar que existe. Não existe possibilidade de afeto sem o outro e sem o lugar que existe. E você não existe intelectual e fisicamente, senão no lugar que existe. Sendo assim, a dimensão social da educação, o papel da escola enquanto instituição é fundamental, porque ele é o local de encontro. A aula é lugar de encontro. E a aula é o lugar que existe e que configura a possibilidade de todas essas dimensões desse desenvolvimento humano global acontecer. Olha que lindo. Então, vamos refletir mais um pouquinho? Para já encerrarmos, a família e a escola têm papéis diferentes, porém complementares na formação em valores. Qual é o papel de cada uma dessas instituições, na sua modesta opinião? Aí a gente tem aqui. Na nossa escola, existem ações planejadas com a intenção de trabalhar valores morais? Será que tem? Eu não sei se tem. Se não sabe, coloca que não sabe. Se tem, quais? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona essa questão. Mas lembrem, eu não estou falando de projetos, estou falando de ações planejadas com a intenção de trabalhar valores morais. Pode ser aula, pode ser projeto também, pode ser uma ação pedagógica, pode ser uma sequência didática que aconteceu um dia, enfim. Desde que você conheça minimamente para poder contar pra gente daqui, tá ótimo. E se não souber, coloca que não sabe, porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Deveriam, mas não sabe, tudo bem. Eu só vou dar uma dica para vocês. Se você trabalha o currículo, invariavelmente você trabalha ações que discutem valores morais, tá? Invariavelmente. A AP, gente, a AP tem questões que discutem valores morais. Principalmente a de língua portuguesa, tá? Porém, elas não são planejadas, não por vocês. Eu estou pensando nessas que são planejadas. Aí depois, o trabalho é coletivo ou são algumas iniciativas individuais? Aí a gente volta para aquela questão lá anterior. O que eu acho que são coisas importantes que eu faço, o que eu recebo de devolutiva do mundo em relação àquilo que eu construo, da minha trajetória individual, mas até que ponto o que eu priorizo tem finalidade única individual ou é coletiva? É a mesma coisa aqui. Esse trabalho que é desenvolvido de valores morais, ele tem uma finalidade de ser algo coletivo? Ou ele fica só lá dentro da minha sala de aula? Porque isso também é uma coisa para ser pensado, hein? Na concepção da autora, no caso da Thelma Vinha, quais seriam os valores a serem trabalhados pela família e quais são a responsabilidade da escola? A gente meio que já falou, quer dizer, eu falei, né, naquele quadro anterior, mas existem com certeza muito mais coisas que vocês têm aí a dizer, então coloquem lá na questão. E por fim, que tipo de ambiente é necessário para que a escola seja um espaço de educação em valores?
De novo, você não vai educar em valores do zero, você vai partir de uma concepção que o aluno já veio com alguns conhecimentos sobre limites, deveres, sobre o que é certo e errado, o que ele pode e o que ele não pode. A escola vai potencializar isso mediado, aliás, por um currículo, tá? Mas qual é o tipo de ambiente que é necessário para isso? Bom, quando a gente segue aqui, a gente tem a socialização das respostas. Como eu estou muito didática, eu fiz um balãozinho interativo, você clica no balãozinho, você vai ser teletransportado para o incrível mundo de um formulário Google, que essas mesmas perguntas estão lá, e você responde lá, é dissertativo, tá? Você responde, essas perguntas aqui estão no formulário dentro desse balãozinho. Clica no balão, responde, tá bom? Faz parte da atividade para responder, hein, gente? Aí aqui, então, chegamos no final, só para amarrar as questões, nós podemos perceber que muitas atitudes sugeridas no vídeo da professora Thelma Vinha e do texto são práticas comuns em nossas escolas. A gente já faz o que ela está falando lá, que eu não vou adiantar, mas vocês vão ver que a gente já faz. A intencionalidade pedagógica associada às ações e projetos escolares podem contribuir para um ambiente escolar reconhecidamente de valor. O professor possui infinitas tarefas que fazem parte do seu rol de atuação na docência. Portanto, saber os limites da sua atuação e obter apoio da gestão escolar sempre que necessário são pontos fundamentais. Bom, esse parágrafo, para mim, resume tudo. Porque o professor está com uma carga de trabalho absurda e ainda estão falando para ele ficar trabalhando valores na educação. Poxa, gente, sem noção. Não, não é sem noção. Isso já é feito o tempo todo. A diferença é, quando a gente fala de intencionalidade pedagógica, não é simplesmente ter um projeto que está dentro do currículo e a gente vai lá e faz por osmose. Mas é a gente ter a intenção por trás da ação. Eu sei que eu vou tocar num assunto e esse assunto vai impactar, ou não, de repente não impacta, mas eu pelo menos abordei. Eu tive essa coerência em não só colocar um tema que eu preciso discutir, mas porque faz parte do currículo e o aluno precisa ter acesso a essa informação e esse conhecimento, mas também porque ele vai contribuir para que esse aluno lá na frente tenha condição de dar uma devolutiva para a sociedade de uma forma coerente. Então, o professor tem um limite na atuação, ele não é milagreiro, ele não é psicólogo, ele não é salvador da pátria, alguns ficarão para trás, infelizmente. Mas enquanto a minha atuação acontecer na escola, quanto mais eu puder abrir os horizontes dos meus estudantes, para que eles saiam realmente desse ciclo de aprendizagem, com uma formação voltada para a cidadania de uma maneira mais ampla, melhor então eu conseguir realizar minhas atividades. Então, educar em valor não significa que o professor deve mudar o seu jeito de ser e de lidar com os estudantes, nem tomar para si certas responsabilidades que fogem do seu alcance. Isso nunca foi dito, mas sim exige uma percepção de si, no entendimento de que sua tratativa na relação com o outro impacta, modifica ou acentua determinados comportamentos. Não dá para pedir silêncio gritando. Eu já fiz isso muitas vezes e com o tempo eu percebi, quanto mais alto eu falava, mais alto eles falavam. O dia que eu me calei, demorou, viu? Eu fiquei com cara de tacho muito tempo, até os bonitos lá perceberem que eu estava em silêncio olhando para eles, sem me mexer. Com o tempo, eles foram entendendo. A professora não vai mais gritar com a gente. Então, como somos exemplo, não adianta a gente devolver na mesma moeda. Educação e valores é todo dia, é cansativo, dá trabalho. Mas no final das contas vale a pena. O dia que você estiver no mercado e você encontrar com aquele seu aluno na fila, com a família dele do lado, e ele lembrar de você, porque dificilmente a gente vai lembrar de aluno, mas eles lembram da gente, porque a gente marca. Talvez nós somos a única categoria, profissão, enfim, como vocês gostam aí de falar, de chamar, em que somos lembrados pelo nosso nome, por aquilo que a gente fez por muito tempo.
Mas a gente esquece do outro lado, né? E não tem nada mais gostoso do que ter um aluno que encontra a gente um dia assim aleatório, na fila do banco, no mercado, num passeio no shopping, numa viagem, e fala, nossa, professora, professor, que saudade. A gente era feliz e não sabia. E aí a gente balança a cabeça com aquela cara de, meu filho, faz tempo, hein? Muitas vezes a gente nem lembra do nome deles. Porque a gente tem condição de impactar, modificar ou acentuar comportamentos e também influenciar pessoas quanto aos seus valores para uma vida futura, inclusive no mundo do trabalho. Então, ninguém, no que diz respeito ao outro, a nossa imunidade é baixíssima. Guardem essa frase. Sendo assim, ser direto, honesto com o que está sendo trabalhado e objetivo, vai agregar invariavelmente dentro do processo ensino-aprendizagem. Porque o processo ensino-aprendizagem é um toma lá da cá. O ensino é você que dá, a aprendizagem é uma devolutiva do aluno. Então, é um coletivo, faz parte de um todo. Não existe processo ensino-aprendizagem só da parte do professor. Gestão da aprendizagem depende do aluno. Não tem como a gente fazer para ele. Não tem. A gente facilita a trajetória, mas não tem como a gente fazer para o aluno. E a gestão do ensino é a nossa obrigação, é o nosso papel. Mas exclusivamente se trabalhar com a gestão de ensino sem focar na gestão da aprendizagem também não funciona. Então, nas considerações finais aqui, nós vamos encerrar essa apresentação, né? Durou 51 minutos aí de pauta explicativa. Para vocês poderem acessar o site do Conviva, então, vocês clicam aqui, ó, onde está negrito, de cor diferente, para terem acesso a todas as pautas que o Conviva já trouxe, já apresentou, inclusive do projeto aqui do acolhimento emocional, no canal do Centro de Mídias, todas as segundas-feiras, por volta do meio-dia às 14, às vezes muda um pouquinho o horário, mas é divulgado, não é obrigatório, participa quem quer, quem tem disponibilidade, e não se esqueçam, há um formulário de avaliação agora, nos próximos slides, para que vocês possam responder, ele vai ficar aberto até aqui essa data, não considerem, tá? Porque quando essa formação foi feita, seria para ser aplicada numa outra data, e já passou essa data e não foi, então ignorem essa data aqui, vai ser alterado, vai ser alterado e vocês vão ter uma semana para poder responder o formulário até o final do expediente. E lembramos que a finalidade desse formulário, então, é a verificação da aprendizagem para a melhoria da adequação das pautas, tá? E apontamento da participação, mas não tem finalidade de pagamento, tá? Quem faz pagamento é a escola. Então, nós vamos trazer outro tema voltado para a comunicação assertiva, não violenta, e alguns protocolos que facilitarão a mediação na escola, tá? Então, eu espero que vocês todos fiquem bem, que vocês tenham aproveitado assim, essa trajetória aqui dessa discussão comigo, que vocês possam acessar o material. Volto a dizer, o material todo o material que está sendo apresentado nesse vídeo é o que vocês podem explorar na sequência. Ficou então pendente apenas os 2 vídeos curtos, que tem a interrogação e a exclamação, são bem curtinhos mesmo. O texto da professora Thelma Vinha e o vídeo, que também é bem curtinho. E os complementares, caso vocês tenham interesse aí da bibliografia, tá? Então eu deixo aqui o meu abraço a vocês, espero que todos fiquem bem, cuidem da saúde e até uma próxima oportunidade. Um abraço!